A manhã estava fria naquele dia de junho. O tipo de frio que corta a pele e faz a gente querer ficar embaixo das cobertas. Mas na porta da mansão colonial, no interior de São Paulo, um homem de cabelos brancos estava parado, tremendo. Ele segurava uma bengala branca com a mão direita e tateava o ar com a esquerda, procurando algo, qualquer coisa que pudesse guiá-lo. Os olhos dele estavam cobertos por óculos escuros, mas mesmo assim dava para ver as lágrimas escorrendo por baixo. O pijama de seda que ele vestia era caro, mas estava amassado, sujo. Ele parecia perdido, parecia assustado. Atrás dele, na porta da casa, um homem de terno cruzou os braços. O rosto era duro, sem nenhuma emoção. Ele olhou para o velho e disse, com uma frieza que gelava mais que o vento: "O senhor não mora mais aqui, pai. Assinou a procuração. Agora a casa é nossa." O velho barão deu um passo para frente, mas tropeçou nos degraus de mármore da própria entrada. Ninguém se mexeu para segurar ele. Ninguém estendeu a mão. Ele caiu de joelhos, a bengala rolou escada abaixo e o som ecoou no silêncio da manhã. "Por favor." A voz dele saiu fraca, quebrada. "Eu não tenho para onde ir." O homem de terno virou as costas e fechou a porta. Trancou por dentro. O barão ficou ali, de joelhos no chão frio, as mãos tremendo, o peito subindo e descendo rápido demais. Ele não conseguia acreditar. Não conseguia entender como tinha chegado até ali. Aquele homem era Antônio Ferreira da Silva, 72 anos, um dos maiores produtores de café da região, dono de terras, de fazendas, de respeito. Durante décadas ele foi tratado como rei. As pessoas baixavam a cabeça quando ele passava. Ninguém contrariava o barão, mas 3 anos atrás ele perdeu a visão. Uma doença degenerativa que foi roubando a luz aos poucos até deixar tudo escuro. E 6 meses atrás ele perdeu a esposa, Dona Helena, a única pessoa que ainda olhava para ele com carinho. Depois que ela morreu, os filhos mudaram. Ou talvez eles sempre tenham sido assim, e o barão nunca quis enxergar. 2 homens e uma mulher. Todos na casa dos 40 anos, todos formados, todos bem-sucedidos, e todos com a mesma fome, a herança. Eles convenceram o pai a assinar uma procuração. Disseram que era para facilitar, que ele não precisava se preocupar com papelada, que eles iam cuidar de tudo. O barão assinou, confiou. Foi o maior erro da vida dele. Porque no dia seguinte, eles chegaram com malas prontas e disseram que ele precisava sair. Que a casa agora era deles. Que ele precisava de cuidados especializados que eles não podiam oferecer. Que seria melhor para todo mundo. O barão implorou. Chorou. Disse que aquela era a casa dele, que ele tinha construído cada pedaço daquele lugar com o próprio suor. Mas os filhos não ouviram. Ou fingiram que não ouviram. E agora ele estava ali, sozinho, cego, sem nada. Ele tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. O frio estava entrando nos ossos. Ele pensou em Dona Helena. Pensou em como ela ficaria destroçada se visse aquilo. Pensou em como ele tinha sido um pai ausente, autoritário, duro demais. E agora estava pagando o preço. Mas o que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, era que alguém estava vendo tudo. Do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, uma mulher observava a cena com o coração apertado. Ela era negra, tinha uns 60 e poucos anos e usava um vestido simples, desbotado. O nome dela era Joana. Ela conhecia aquele homem, conhecia aquela casa. Tinha passado mais de 40 anos trabalhando ali, como empregada doméstica, limpando, cozinhando, cuidando, invisível, sempre invisível. Mas Dona Helena via ela, Dona Helena conversava com ela, e antes de morrer, Dona Helena tinha confiado algo muito importante para Joana, um segredo que podia mudar tudo. Joana apertou a bolsa contra o peito e respirou fundo. Ela sabia que se aproximar daquele homem ia trazer problema. Sabia que os filhos dele eram perigosos. Sabia que ela não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nada. Mas ela também sabia uma coisa: não dava para deixar um ser humano jogado no chão daquele jeito. Então ela atravessou a rua. Joana se aproximou devagar, o coração batendo forte. Ela sabia que aquilo podia dar errado de 1000 maneiras diferentes, mas não conseguia simplesmente virar as costas. Quando chegou perto, ela viu o barão ainda de joelhos, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Ele parecia tão pequeno ali, tão frágil, nada parecido com o homem que ela conheceu décadas atrás. Joana se abaixou ao lado dele e tocou o ombro dele com cuidado. "Seu Antônio..." Ele deu um pulo, assustado. Virou a cabeça para todos os lados, tentando identificar de onde vinha aquela voz. "Quem é? Quem tá aí?" "Sou eu, seu Antônio."
Joana. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Então a voz dele saiu num sussurro. Joana. A Joana da cozinha. Isso mesmo, senhor. O barão desabou. Ele se curvou para frente e começou a chorar de um jeito que partia o coração. Não era choro de homem acostumado a chorar. Era choro de quem segurou tudo por tempo demais e agora não conseguia mais. Joana não disse nada. Só ficou ali, a mão no ombro dele, deixando ele desabar. Ela sabia que às vezes a gente não precisa de palavras. A gente só precisa de alguém que fique. Depois de um tempo, o barão conseguiu falar. Eles me jogaram fora, Joana. Meus próprios filhos. Me jogaram fora como se eu fosse lixo. Eu sei, seu Antônio. Eu vi. Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Joana respirou fundo. Ela sabia que o que ia dizer agora podia mudar a vida dela para sempre. Mas ela também sabia que não tinha escolha. O senhor tem sim. O senhor pode ir comigo. O barão levantou a cabeça, confuso. Com você? Para onde? Para minha casa. Ele ficou quieto. Joana quase conseguia ouvir os pensamentos dele. Um barão. Na casa de uma empregada. Na periferia. Era impensável. Joana, eu não posso. Eu não posso fazer isso com você. Eu não quero ser um peso. O senhor não vai ser peso nenhum, seu Antônio. A casa é pequena, mas tem espaço. E eu sei cuidar de gente. Passei a vida inteira fazendo isso. Mas... Sem mas. O senhor vai comigo. Agora. Ela pegou a bengala que tinha rolado escada abaixo. Colocou na mão dele e ajudou ele a se levantar. O barão estava fraco. As pernas mal seguravam o corpo. Joana passou o braço dele por cima do ombro dela e começou a caminhar. Eles desceram a rua devagar. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O barão tremia, mas não era só de frio. Era de vergonha, de medo, de não saber o que ia acontecer agora. Joana chamou um táxi. O motorista olhou para os dois com desconfiança, mas não disse nada. Ela deu o endereço e eles seguiram em silêncio. A casa de Joana ficava do outro lado da cidade, bem longe da mansão, bem longe de tudo que o barão conhecia. Quando o táxi parou, ele ouviu o barulho da rua. Crianças gritando, música alta, cachorros latindo. Era um mundo completamente diferente. Joana pagou a corrida com o dinheiro que tinha guardado para comprar comida no fim do mês. Ajudou o barão a sair do carro e guiou ele até a porta. Cuidado com o degrau, seu Antônio. Eles entraram. A casa era simples, 3 cômodos pequenos, paredes descascadas, chão de cimento queimado, mas estava limpo, organizado, tinha cheiro de sabão e café fresco. O barão ficou parado no meio da sala, perdido. Joana puxou uma cadeira para ele. Senta aqui, vou fazer um café. Ele sentou, ainda segurando a bengala com força, como se fosse a única coisa sólida no mundo. Joana foi para a cozinha e voltou alguns minutos depois com 2 xícaras fumegantes. Toma, vai esquentar o senhor. O barão pegou a xícara com as 2 mãos. Bebeu devagar. O café estava forte, doce, quente. Ele sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez era diferente. Não era desespero, era outra coisa. Algo que ele não sentia há muito tempo. Era alívio. Por que você está fazendo isso, Joana? Ela sentou na cadeira do lado dele e ficou quieta por um momento, pensando na resposta certa. Porque a dona Helena me ensinou que a gente cuida de quem precisa, não importa quem seja. O nome da esposa dele caiu como uma pedra no peito. O barão fechou os olhos atrás dos óculos escuros. Ela era boa demais para mim. Era sim, mas ela amava o senhor. E ela ia querer que alguém cuidasse do senhor agora. Meus filhos. Seus filhos esqueceram o que ela ensinou, mas eu não esqueci. O barão não respondeu. Só ficou ali, segurando a xícara, sentindo o calor nas mãos. Pela primeira vez em meses, ele não se sentiu completamente sozinho. Mas o que ele não sabia era que lá fora, na mansão, os filhos dele já tinham descoberto que ele tinha sumido. E eles não iam deixar barato. Na manhã seguinte, o telefone de Joana tocou cedo. Ela estava na cozinha, preparando o café da manhã para o barão, quando viu o número desconhecido na tela. Atendeu com o coração apertado. Alô? Joana? A voz do outro lado era fria, cortante. Era Ricardo, o filho mais velho do barão. Sim, senhor. Onde está meu pai? Joana sentiu o estômago revirar. Ela olhou para o corredor, onde o barão ainda dormia no quarto que ela tinha arrumado para ele. Ele está comigo, senhor. Comigo? O que você quer dizer com isso? Ele está na minha casa. Eu trouxe ele ontem. Do outro lado da linha, ela ouviu Ricardo respirar fundo, tentando controlar a raiva. Você não tinha direito de fazer isso. Ele é meu pai. Você é só uma empregada. As palavras doeram.
Mas Joana não deixou a voz tremer. O senhor jogou ele na rua, seu Ricardo. Eu só fiz o que a dona Helena teria feito. Não ouse falar o nome da minha mãe. Você não sabe de nada. Eu sei que ela nunca ia deixar o marido dela dormir na calçada. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz dele estava ainda mais dura. Eu vou buscar meu pai. Hoje, me passa o endereço. Não. Como é que é? Eu disse não, seu Ricardo. O senhor não vai levar ele de volta para aquela casa. Não enquanto ele não quiser ir. Você tá louca? Quem você pensa que é? Eu sou alguém que se importa com ele, coisa que o senhor esqueceu de ser. Ricardo desligou na cara dela. Joana ficou parada, segurando o telefone, o coração batendo descompassado. Ela sabia que tinha acabado de declarar guerra, mas não se arrependia. Quando o Barão acordou, ela não contou sobre a ligação. Não queria preocupar ele. Em vez disso, serviu o café da manhã, pão com manteiga, queijo, frutas picadas. Nada luxuoso, mas feito com carinho. Joana, você não precisava... Claro que precisava. O senhor precisa comer direito. Ele comeu devagar, em silêncio. Joana percebeu que ele estava diferente, mais calmo, como se uma parte do peso tivesse saído dos ombros dele. Depois do café, ela ajudou ele a tomar banho e trocar de roupa. As roupas eram as mesmas de ontem, mas ela tinha lavado e passado durante a madrugada. O barão vestiu tudo com cuidado, as mãos ainda tremendo um pouco. Obrigado, Joana. De nada, seu Antônio. Eles passaram a manhã conversando. O barão contou histórias da época em que a esposa ainda era viva, de como eles se conheceram, de como ela transformou ele num homem melhor. Joana ouvia tudo, sorrindo, lembrando da patroa que ela tanto admirava. Mas a paz durou pouco. Por volta do meio-dia, alguém bateu na porta, forte, insistente. Joana sentiu o sangue gelar. Ela sabia quem era. Fica aqui, seu Antônio. Ela foi até a porta e abriu só uma fresta. Do outro lado estava Ricardo, acompanhado de um homem de terno que ela não conhecia. Vim buscar meu pai. Ele não quer ir. Não me interessa o que ele quer. Ele não tem condições de decidir nada. Ele é cego, senil, incapaz. Ele não é nada disso. Ele só está machucado. Por causa do senhor. O homem de terno deu um passo à frente. Senhora, meu nome é Dr. Augusto. Sou advogado da família. O senhor Ricardo tem a guarda legal do pai dele. A senhora está cometendo um crime ao retê-lo aqui. Joana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Crime? Eu só estou cuidando dele. A senhora está impedindo um filho de ter acesso ao próprio pai. Isso pode ser considerado sequestro. Sequestro? Eu salvei ele da rua? Ricardo cruzou os braços, um sorriso frio no rosto. Joana, você tem duas opções. Ou você entrega meu pai agora, ou eu chamo a polícia e você vai presa. E aí quem vai cuidar dele? Joana olhou para trás. O barão estava parado no corredor, segurando a bengala, o rosto tenso. Ele tinha ouvido tudo. Joana? A voz dele saiu fraca, quebrada. Deixa eu ir. Seu Antônio, o senhor não precisa. Eu não quero que você se prejudique por minha causa. Você já fez demais. Mas, por favor. Joana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela abriu a porta e deixou Ricardo entrar. Ele passou por ela sem olhar. Foi direto até o pai e segurou o braço dele com força. Vamos, pai, vamos para casa. O barão não resistiu. Deixou o filho guiar ele até a porta. Mas antes de sair, ele virou a cabeça na direção de Joana. Obrigado, por tudo. Ela não conseguiu responder. Só ficou ali, parada, vendo eles irem embora. O advogado foi o último a sair, e antes de fechar a porta, ele olhou para ela com desprezo. Se aproxime dessa família de novo, e a senhora vai se arrepender. A porta bateu. Joana ficou sozinha na sala vazia, o silêncio pesando como chumbo. Ela se sentou na cadeira onde o barão tinha tomado café naquela manhã, e finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas no fundo, ela sabia que aquilo não tinha terminado. Não ainda. Nos dias seguintes, Joana tentou voltar à rotina. Acordava cedo, cuidava da casa, fazia as compras. Mas a cabeça dela não saía do barão. Ela se pegava pensando nele a toda hora. Será que ele estava bem? Será que Ricardo tinha voltado a maltratar ele? Será que ele estava comendo direito? A angústia foi crescendo até que ela não aguentou mais. Uma semana depois, Joana pegou o ônibus e foi até a mansão. Não para trabalhar, só para ver se o barão estava bem. Quando chegou no portão, a empregada nova atendeu pelo interfone. Quem é? Sou eu, Joana, vim ver o seu Antônio. Espera aí. Joana ficou ali, de pé, o coração batendo forte.
Alguns minutos depois, o portão se abriu, mas quem apareceu não foi a empregada, foi Ricardo. Eu avisei para você não voltar aqui. Eu só quero saber se ele está bem. Ele está ótimo. Agora vai embora. Deixa eu ver ele, só 5 minutos. Não. Por favor, seu Ricardo. Eu só preciso ter certeza de que ele está bem. Ricardo deu um passo à frente, a voz baixa e ameaçadora. Joana, você não entendeu ainda. Você não faz mais parte dessa casa. Você não tem direito nenhum sobre meu pai. Se você aparecer aqui de novo, eu vou pedir uma ordem de restrição. Entendeu? Joana sentiu a garganta apertar, mas não desviou o olhar. O senhor pode me ameaçar o quanto quiser, mas eu sei o que o senhor fez. Eu sei que o senhor jogou o próprio pai na rua, e se alguma coisa acontecer com ele, eu vou contar para todo mundo. O rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. Você não tem prova nenhuma. Eu tenho a minha palavra, e eu tenho a verdade. A palavra de uma empregada não vale nada. Joana sentiu a dor daquelas palavras, mas não deixou transparecer. Talvez não. Mas eu vou tentar mesmo assim. Ela virou as costas e foi embora, a cabeça erguida, mesmo com o coração despedaçado. Sabia que tinha perdido aquela batalha, mas não ia desistir da guerra. Quando chegou em casa, Joana sentou na mesa da cozinha e ficou pensando. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse fazer alguma coisa. Mas quem? Ela não tinha dinheiro para contratar advogado, não tinha influência, não tinha nada. Foi então que ela lembrou da doutora Beatriz. Beatriz era uma advogada que trabalhava num escritório de assistência jurídica gratuita. Joana tinha conhecido ela anos atrás, quando precisou de ajuda com um problema de documentação. Elas tinham ficado amigas. Não eram próximas, mas Beatriz sempre dizia que se Joana precisasse de alguma coisa, era só procurar. No dia seguinte, Joana foi até o escritório. Era um lugar simples, num prédio velho no centro da cidade. A sala de espera estava cheia de gente. Joana pegou uma senha e esperou quase 2 horas até ser chamada. Quando entrou na sala, Beatriz levantou da cadeira e sorriu. Joana, que surpresa boa! Como você está? Oi, doutora Beatriz. Desculpa aparecer assim sem avisar. Imagina, senta aqui. O que aconteceu? Joana contou tudo. Desde o dia em que encontrou o barão na rua até a ameaça de Ricardo. Beatriz ouviu em silêncio, fazendo anotações num caderno. Quando Joana terminou, Beatriz suspirou fundo. Joana, isso é sério. Muito sério. Eu sei, por isso vim aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele não pode ficar naquela casa sendo maltratado. O problema é que, legalmente, Ricardo tem razão. Ele é o filho. Ele tem a guarda do pai. E se o pai não fizer uma denúncia formal, não tem muito o que a gente possa fazer. Mas ele é cego, doutora. Ele tem medo. Ele não vai denunciar o próprio filho. Eu entendo, mas a lei é assim. A gente precisa de provas, testemunhas, alguma coisa concreta. Joana sentiu o desespero apertar o peito. Então não tem nada que eu possa fazer. Beatriz ficou em silêncio por um momento, pensando. Então ela olhou para Joana com uma expressão séria. Tem uma coisa, mas é arriscado. O quê? A gente pode tentar pedir uma avaliação psicossocial. É quando um assistente social vai até a casa e avalia as condições em que a pessoa idosa está vivendo. Se ele encontrar sinais de maus tratos, negligência, a gente pode pedir a remoção do idoso e até a perda da guarda. E como a gente faz isso? Eu vou precisar entrar com um pedido no Ministério Público, mas para isso eu preciso que você faça uma denúncia formal, com todos os detalhes, datas, horários, tudo o que você viu e ouviu. Joana respirou fundo. Sabia que aquilo ia deixar Ricardo ainda mais furioso, mas não tinha escolha. Eu faço o que for preciso. Beatriz pegou um formulário e começou a preencher. Joana respondeu todas as perguntas, revivendo cada momento doloroso. Quando terminou, ela assinou o documento com a mão tremendo. Pronto, agora a gente espera. Quanto tempo vai demorar? Algumas semanas, talvez um mês, depende da demanda do MP. Joana assentiu, mas por dentro o medo apertava. Um mês era muito tempo. Muita coisa podia acontecer em um mês. Ela saiu do escritório com um misto de esperança e pavor. Tinha dado o primeiro passo. Agora só restava torcer para que não fosse tarde demais. As semanas passaram devagar. Joana tentava se manter ocupada, mas a ansiedade não dava trégua. Ela ligava para o escritório da doutora Beatriz quase todo dia, perguntando se tinha alguma novidade. A resposta era sempre a mesma. Ainda não. Enquanto isso, ela continuava pensando no barão. Será que ele estava comendo? Será que Ricardo tinha piorado o tratamento depois que ela foi lá?
A culpa começou a roer por dentro. E se ela tivesse piorado as coisas para ele? Foi numa quinta-feira, quase um mês depois da denúncia, que o telefone tocou. Era a Beatriz. Joana, saiu a autorização. O assistente social vai fazer a visita na semana que vem. O coração de Joana disparou. Graças a Deus. Quando? Terça-feira, às 10 da manhã. Eles não avisam a família antes, é protocolo, para evitar que preparem alguma coisa. E eu posso ir junto? Não, você não pode estar presente. Mas assim que terminar a avaliação, eu te ligo. Tá bom, obrigada, doutora. Muito obrigada. Joana desligou o telefone e sentou na cama, as mãos tremendo. Finalmente, alguma coisa ia acontecer. Finalmente alguém ia ver a verdade. A terça-feira demorou uma eternidade para chegar. Joana acordou cedo, mas não conseguiu fazer nada. Ficou sentada na sala, olhando para o relógio. 10 horas. 10h30. 11. Meio-dia. O telefone não tocava. Ela começou a ficar desesperada. E se o assistente social não tivesse visto nada de errado? E se Ricardo tivesse conseguido esconder tudo? E se o barão tivesse mentido por medo? Finalmente, às 2 da tarde, o telefone tocou. Joana atendeu antes do segundo toque. Alô? Joana, é a Beatriz. E aí? O que aconteceu? Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. Joana, eu tenho uma notícia ruim. O estômago de Joana afundou. O quê? O assistente social foi até a casa. Mas quando chegou lá, Ricardo disse que o pai tinha viajado, que estava passando uns dias na casa de uma prima no interior. Isso é mentira! Eu sei, mas sem o idoso presente não tem como fazer a avaliação. E legalmente, Ricardo não é obrigado a dizer onde o pai está. Ele é adulto, tem direito de ir e vir. Mas ele está escondendo o pai? Ele está fazendo isso de propósito. Eu sei, Joana, eu sei, mas a gente não pode provar. O assistente social tentou insistir, mas Ricardo apresentou até uma passagem de ônibus no nome do pai. Tudo certinho. Joana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Então, não tem nada que a gente possa fazer? Por enquanto, não. A gente pode tentar remarcar a viúsca e a visita, mas se Ricardo continuar com essa história, vai ser difícil. Joana desligou o telefone e desabou no sofá, chorando. Tinha falhado. Tinha tentado ajudar e tinha falhado. Mas no fundo, uma coisa não saía da cabeça dela. Ricardo tinha apresentado uma passagem de ônibus. Isso significava que ele sabia que alguém ia investigar. Alguém tinha avisado ele. E se ele sabia, o que mais ele tinha feito? Onde o barão estava de verdade? Joana enxugou as lágrimas e respirou fundo. Não ia desistir. Não podia desistir. Naquela mesma noite, ela voltou até a mansão. Não bateu no portão. Ficou do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, observando. Queria ver se conseguia perceber alguma coisa. Algum movimento, algum sinal. Ficou ali por quase 2 horas. A casa estava escura, silenciosa. Nenhum carro entrou ou saiu. Nenhuma luz acendeu. Quando já estava prestes a ir embora, ela viu uma sombra se mover numa das janelas do segundo andar. Era rápido, quase imperceptível, mas ela viu. Alguém estava lá dentro. Joana sentiu o coração acelerar. O barão não tinha viajado. Ele estava ali, escondido, preso. Ela precisava entrar naquela casa. Mas como? Foi então que ela lembrou de Dona Célia, a vizinha da mansão. Célia era uma senhora simpática que morava na casa ao lado há mais de 30 anos. Joana tinha conversado com ela algumas vezes quando ia trabalhar. Elas não eram amigas, mas Célia sempre foi gentil. No dia seguinte, Joana foi até a casa de Dona Célia. Tocou a campainha e esperou. A porta se abriu e Célia apareceu com um sorriso no rosto. Joana, que surpresa! Entra, entra. Oi, Dona Célia, desculpa incomodar. Imagina, querida, senta aqui, quer um café? Não, obrigada. Eu vim aqui porque preciso de uma ajuda. Célia sentou na poltrona em frente a Joana, curiosa. Pode falar. Joana respirou fundo e contou tudo. Desde o dia em que encontrou o barão na rua, até a visita frustrada do assistente social. Célia ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando Joana terminou, Célia balançou a cabeça indignada. Eu sempre soube que aquele Ricardo não prestava. Sempre soube. A senhora já viu alguma coisa estranha lá? Célia ficou pensativa por um momento. Olha, tem uma coisa. Faz uns dias que eu não vejo o seu Antônio na varanda. Ele costumava sentar lá toda tarde tomando sol, mas de uns tempos pra cá, nada. E a senhora viu ele sair de casa? Viu alguma mala, alguma coisa? Não, não vi nada. Joana sentiu a confirmação apertar o peito.
Então ele tá lá dentro, escondido. Célia ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo. Então ela se levantou, foi até a janela e olhou na direção da mansão. Sabe, Joana, tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Joana se aproximou. O quê? Faz uns 3 anos eu ouvi gritos vindos de lá. Era de noite, tarde. Parecia o seu Antônio. Eu quase chamei a polícia, mas depois parou. No dia seguinte, eu perguntei pro Ricardo se estava tudo bem. Ele disse que o pai tinha tido um pesadelo que era coisa da idade. E a senhora acreditou? Célia baixou os olhos. Na época, sim. Mas agora, ouvindo você, eu acho que deveria ter feito alguma coisa. Joana colocou a mão no ombro dela. A senhora pode fazer agora. Me ajuda a entrar lá. Célia olhou para Joana assustada. Entrar? Como? A casa da senhora tem acesso ao quintal deles? Tem um muro que divide os 2 terrenos, mas é alto. Eu consigo subir. Só preciso que a senhora me deixe passar pelo quintal da senhora. Célia hesitou. Joana viu o medo nos olhos dela. Era arriscado. Se dessem errado, as 2 podiam ter problemas. Joana, eu não sei. Dona Célia, o seu Antônio pode estar sofrendo agora, nesse exato momento. A gente não pode esperar mais. Célia respirou fundo e assentiu devagar. Tá bom, mas tem que ser de noite, quando o Ricardo não estiver olhando. Naquela noite, às 11 horas, Joana voltou. Célia a esperava na porta dos fundos, nervosa. Ela levou Joana até o quintal e apontou para o muro. É ali, cuidado com os cachorros, eles latem. O Ricardo tem cachorro? Tem 2, pastores alemães, mas eles ficam soltos só de dia. À noite ele prende eles num canil nos fundos. Joana agradeceu e se aproximou do muro. Era alto mesmo, uns 2,5 metros. Ela olhou em volta, procurando algo para subir. Célia trouxe uma escada velha de madeira. Usa essa, mas depois você leva embora, tá? Não quero que fique rastro. Joana subiu devagar, tentando não fazer barulho. Quando chegou no topo do muro, olhou para o outro lado. O quintal da mansão estava escuro e silencioso. Ela conseguia ver a parte de trás da casa, com as janelas apagadas. Respirou fundo e pulou. O impacto foi mais forte do que esperava. Ela caiu de lado, machucando o joelho. Ficou parada por alguns segundos ouvindo. Nada, nenhum barulho, nenhuma luz acendendo. Levantou devagar e começou a caminhar em direção à casa. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Cada passo parecia ecoar no silêncio da noite. Quando chegou perto da porta dos fundos, tentou a maçaneta. Trancada. Olhou para as janelas. Todas fechadas. Menos uma. Uma janela pequena, do banheiro, estava entreaberta. Joana empurrou a janela devagar e conseguiu abrir mais. Era apertado, mas dava para passar. Ela subiu, enfiou o corpo pela abertura e caiu do outro lado, dentro do banheiro. Ficou ali parada, no escuro, tentando se acostumar com o ambiente. O cheiro da casa era pesado, mofo misturado com algo azedo, algo que não estava certo. Ela abriu a porta do banheiro devagar e saiu para o corredor. A casa estava completamente silenciosa, escura, apenas a luz da lua entrando pelas frestas das cortinas. Joana começou a subir as escadas, pisando na ponta dos pés. Cada degrau rangia baixinho. Ela parava, esperava, continuava. Quando chegou no segundo andar, viu 3 portas. 2 estavam abertas. Uma estava fechada. Foi até a porta fechada e encostou o ouvido. Silêncio. Girou a maçaneta devagar. Trancada. Seu Antônio? Ela sussurrou. Seu Antônio é a Joana. Tô aqui para ajudar. Nada. Ela tentou de novo, um pouco mais alto. Seu Antônio? Foi então que ouviu. Um som baixo, fraco, como um gemido abafado. Ele estava ali. Joana tentou forçar a porta, mas não adiantou. Era trancada por fora, com um cadeado. Seu Antônio, eu vou tirar o senhor daqui. Eu prometo. Ela desceu as escadas correndo, procurando alguma coisa para arrombar o cadeado. Foi até a cozinha e abriu as gavetas. Facas, garfos, nada que servisse. Foi então que ouviu o barulho. A porta da frente se abrindo. Passos entrando na casa. Ricardo tinha voltado. Joana sentiu o sangue gelar. Ela olhou em volta, desesperada, procurando um lugar para se esconder. A cozinha não tinha saída. Se ele entrasse ali, ela estava perdida. Os passos se aproximavam, pesados, lentos. Ela se enfiou embaixo da pia, atrás de umas caixas velhas, e prendeu a respiração. Ricardo entrou na cozinha e acendeu a luz. Joana podia ver os pés dele. Sapatos sociais,
sujos de terra. Ele parou bem na frente da pia, a poucos centímetros dela. Abriu a geladeira, pegou alguma coisa, fechou. Ficou ali parado, bebendo. Joana não conseguia respirar. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele ia ouvir. Então, o celular dele tocou. Alô? Sim, eu sei. Eu tô resolvendo. Não, ele não vai durar muito mais tempo. Eu sei o que eu tô fazendo. Silêncio. Escuta, quando ele morrer, a casa é minha. O testamento já tá pronto. Eu cuidei de tudo. Ninguém vai questionar nada. Joana sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele estava planejando a morte do próprio pai. Ricardo desligou o telefone, jogou a lata de cerveja no lixo e saiu da cozinha. Joana esperou até ouvir os passos subindo a escada. Então saiu do esconderijo, tremendo. Ela precisava sair dali, agora, mas não podia deixar o seu Antônio. Respirou fundo, tentando pensar. Tinha que haver uma forma de abrir aquele cadeado, ou de chamar ajuda sem que Ricardo percebesse. Foi então que viu, pendurado na parede perto da porta dos fundos, um molho de chaves. Pegou as chaves devagar, tentando não fazer barulho, e voltou para as escadas. Subiu de novo, cada degrau parecendo uma eternidade. Quando chegou no segundo andar, ouviu a voz de Ricardo vindo de um dos quartos. Ele estava falando ao telefone de novo. Joana aproveitou e foi até a porta trancada. Experimentou a primeira chave. Não serviu. A segunda também não. A terceira entrou, mas não girou. A quarta abriu. O cadeado se soltou com um clique baixo. Joana empurrou a porta devagar e entrou. O cheiro era horrível. Urina, suor, algo podre. Ela cobriu o nariz e olhou para o canto do quarto. Lá estava ele, seu Antônio, deitado numa cama velha, coberto com um lençol sujo. O rosto magro, os olhos fundos, a barba por fazer. Ele olhou para Joana, mas não pareceu reconhecê-la. Os olhos estavam vazios. Seu Antônio, sou eu, a Joana. Eu vim buscar o senhor. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para ela como se estivesse vendo através dela. Joana se aproximou e tocou a mão dele. Estava gelada. O senhor consegue andar? Ele balançou a cabeça devagar. Não, não conseguia. Joana olhou para o corpo dele. Estava fraco demais, desnutrido. Ela não ia conseguir carregá-lo sozinha. Precisava de ajuda. Foi então que ouviu a voz de Ricardo, bem atrás dela. O que você está fazendo aqui? Joana se virou assustada. Ricardo estava parado na porta com uma expressão fria. Ele não parecia surpreso, parecia irritado. Eu vim ajudar o seu Antônio. Ajudar? Ricardo deu um passo para frente. Você invadiu a minha casa. Ele está doente, ele precisa de um médico. Ele está sendo cuidado. Cuidado? Joana apontou para o quarto imundo, para o corpo frágil do velho. Isso aqui não é cuidado, isso é tortura. Ricardo fechou a porta atrás dele e trancou. Você não devia ter vindo aqui, Joana. Ela sentiu o medo subir pela garganta. Estava presa, sozinha, com um homem que estava disposto a deixar o próprio pai morrer. O que você vai fazer? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Ricardo sorriu, um sorriso gelado. Vou fazer o que eu deveria ter feito desde o começo, resolver o problema. Ele deu mais um passo na direção dela. Joana olhou em volta, procurando uma saída. Mas não havia nenhuma. Estava encurralada. Joana recuou até encostar na parede, o coração disparado, a mente procurando desesperadamente uma saída. Ricardo continuou se aproximando devagar, como quem sabe que a presa não tem para onde correr. Você sabe demais agora, ele disse, a voz baixa e controlada. Ouviu a conversa, viu ele. Não posso deixar você sair daqui. Joana olhou para o seu Antônio, deitado na cama, fraco demais para ajudar. Depois olhou de volta para Ricardo. A polícia já sabe que eu tô aqui, ela mentiu, tentando ganhar tempo. Se eu não voltar, eles vêm. Ricardo riu. Um riso curto, sem humor. Não, não sabem. Você veio sozinha, eu vi você entrando. Ninguém sabe que você tá aqui. Ele estava certo. Joana tinha sido imprudente. Deveria ter chamado a polícia antes. Mas não. Quis resolver sozinha, e agora estava pagando o preço. Ricardo deu mais um passo. Foi quando seu Antônio se mexeu. O velho levantou a mão, tremendo, e apontou para o filho. Você não vai fazer isso. A voz saiu fraca, rouca, mas firme o suficiente para fazer Ricardo parar. Ele se virou para o pai, irritado. Fica quieto, velho. Isso não é com você. É sim. Seu Antônio tentou se sentar, mas não tinha força. Você já fez demais. Eu fiz o que tinha que ser feito.
Você nunca me deu nada. Nunca reconheceu nada do que eu fiz. Sempre foi ela. Sempre a Joana, a filha perfeita que você nunca teve. Joana sentiu o peito apertar. Então era isso. Ciúme, ressentimento. Ricardo sempre soube que o pai a via como filha. Eu não tenho culpa disso, ela disse, a voz saindo mais firme agora. Eu só cuidei dele, porque ele precisava, porque era o certo. O certo? Ricardo virou para ela, os olhos cheios de raiva. Você roubou o lugar que era meu. Você fez ele me odiar. Ele não te odeia. Ele só queria que você fosse diferente. Diferente como? Como você. Perfeita, bondosa. Eu nunca ia ser bom o suficiente para ele. Seu Antônio tossiu, um som áspero e doloroso. Eu só queria que você fosse honesto. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois balançou a cabeça. Já é tarde demais para isso. Ele deu mais um passo na direção de Joana. Foi quando ela viu no criado mudo ao lado da cama um telefone antigo, fixo, ainda conectado. Sem pensar duas vezes, ela se jogou na direção do aparelho e discou 190. Ricardo avançou, tentando arrancar o telefone da mão dela, mas Joana segurou firme. Alô? Polícia? Eu preciso de ajuda. Estou na Rua das Acácias, 247. Um homem está mantendo o pai dele em cárcere privado e está me ameaçando. Por favor, venham rápido. Ricardo conseguiu arrancar o telefone e jogou no chão, quebrando o aparelho. Mas era tarde. A ligação tinha sido feita. Ele olhou para Joana, respirando pesado, os punhos cerrados. Você acabou de estragar tudo. Não, eu acabei de salvar a vida dele e a minha. Ricardo ficou parado ali, tremendo de raiva, mas sem saber o que fazer. A polícia estava a caminho. Se ele fizesse alguma coisa agora, seria pior. Joana aproveitou o momento de hesitação e correu para a porta. Destrancou e saiu correndo pelo corredor, descendo as escadas o mais rápido que conseguia. Ouviu Ricardo gritando atrás dela, mas não parou. Chegou na porta da frente, abriu e saiu correndo para a rua. A noite estava fria, silenciosa. Ela parou no meio da calçada, ofegante, e olhou para trás. Ricardo não tinha vindo atrás. Alguns minutos depois, as sirenes começaram a soar ao longe. A polícia estava chegando. Joana sentou na calçada, tremendo, e esperou. Finalmente estava acabando. 2 viaturas pararam na frente da casa. 4 policiais desceram rapidamente e correram até Joana. A senhora ligou? Ela acenou que sim, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele está lá dentro, no 2º andar. O pai dele também. O velho precisa de ajuda médica urgente. Os policiais entraram na casa. Joana ficou do lado de fora, encostada no muro, as pernas ainda tremendo. Alguns minutos depois, trouxeram Ricardo algemado. Ele passou por ela sem olhar, o rosto fechado, derrotado. Logo em seguida, desceram com seu Antônio numa maca. O SAMU tinha chegado junto com a polícia. Joana correu até ele. Seu Antônio! O velho abriu os olhos devagar e olhou para ela. Um olhar cansado, mas aliviado. Você conseguiu? Consegui. O senhor vai ficar bem agora. Ele tentou sorrir, mas não tinha força. Apenas apertou a mão dela, fraco, antes de ser colocado na ambulância. Joana subiu junto. No hospital, seu Antônio foi direto para a emergência. Desidratação severa, desnutrição, infecção respiratória. Os médicos disseram que se tivesse demorado mais alguns dias, ele não teria resistido. Joana ficou na sala de espera a noite toda. De madrugada, uma médica veio falar com ela. Ele está estável. Vai precisar ficar internado por alguns dias, mas vai se recuperar. Joana sentiu o alívio invadir o corpo todo. Encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Tinha valido a pena. Todo o medo, todo o risco. Tinha valido a pena. Nos dias seguintes, a história veio à tona. Ricardo foi preso e acusado de cárcere privado, maus tratos e apropriação indébita. Ele tinha desviado o dinheiro da aposentadoria do pai por mais de 1 ano, além de vender alguns bens da casa sem autorização. A investigação revelou que ele estava endividado, jogava, devia para agiotas e usava o pai como fonte de dinheiro fácil. Quando seu Antônio recebeu alta, Joana o levou para a casa dela. Ele protestou no começo, dizendo que não queria dar trabalho, mas ela insistiu. O senhor não vai voltar para aquela casa, não agora. Aqui o senhor fica até se recuperar de verdade. E foi assim que seu Antônio passou a morar com Joana e a filha dela. No começo, ele mal conseguia andar sozinho, mas aos poucos, com comida boa, remédios certos e companhia, foi voltando a ser quem era. Voltou a sorrir, voltou a contar histórias, voltou a brincar com a neta de Joana, que o chamava de vovô.
Uma tarde, sentado na varanda, ele olhou para Joana e disse: "Você salvou minha vida." Ela balançou a cabeça. "Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer." "Não, a maioria teria fingido que não viu. Teria seguido em frente. Mas você não. Você voltou. Você insistiu. Você não desistiu de mim." Joana sentiu os olhos marejarem. "Eu não ia deixar o senhor sozinho." Seu Antônio pegou na mão dela. "Eu nunca tive uma filha, mas se tivesse, queria que fosse como você." Joana sorriu, apertando a mão dele de volta. Meses depois, Ricardo foi condenado. Seu Antônio não quis vê-lo. Disse que precisava de tempo. Talvez um dia conseguisse perdoar, mas não agora. Joana continuou cuidando dele. Não por obrigação, mas porque ele tinha se tornado parte da família. E toda vez que olhava para ele, sentado na varanda, tomando café e rindo com a neta dela, Joana lembrava daquela noite. A noite em que quase desistiu. A noite em que quase fingiu que não tinha visto nada. Mas não fingiu. E por causa disso, uma vida foi salva. Às vezes, a gente acha que não pode fazer diferença, que o mundo é grande demais, os problemas são grandes demais, e a gente é pequeno demais. Mas não é verdade. Às vezes basta uma pessoa que se importa, uma pessoa que age, uma pessoa que não desiste. E tudo muda. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal para ouvir mais histórias como essa, e ativa o sininho para não perder nenhuma, porque todo mundo merece ser visto, todo mundo merece ser ouvido, e todo mundo merece uma segunda chance.